Olá a todos. Hoje nós vamos estar continuando aqui a série 10 Mandamentos, parte 5, Quinto Mandamento. Então vamos lá. O quinto mandamento é o primeiro dos 6 que instruem como lidar com o seu próximo. Nesse caso, os seus pais. Então vamos lá. O mandamento número 1, 2, 3, 4 tem relação com como nós tratamos, como nós lidamos com o Criador, como nós adoramos o Criador, certo? O mandamento quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, os outros 6 mandamentos, é como nós tratamos os nossos vizinhos, o nosso povo, os nossos pais, os nossos familiares, todas essas pessoas. E já começa com as pessoas mais próximas da gente, que vem a gente nascendo, que são os nossos pais, certo? Pois bem, e ele é tão importante, olha só, é tão importante honrar os nossos pais, como nos foi dito, que isso resultará em termos uma vida longa na terra, como está em Shemot, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que Yahweh teu Elohim te dá. Ou seja, é importante pra caramba, certo? Enquanto que essa lei, e também todas as leis que se relacionam com o próximo, falam-nos nos aspectos terrenos, ela também tem uma aplicação mais espiritual, mais profunda. E a gente vai ver isso hoje. Porque assim, é muito simples ler esse pedacinho e chegar a conclusões erradas. Por exemplo, só aqui já adiantando alguma coisa. Se o pai de uma pessoa é um bandido, um ladrão de coisas, como é que funciona esse mandamento? A gente vai ver todos os aspectos dele hoje. Então vamos lá, continuando aqui. Vamos ver que o quinto mandamento, honra o seu pai e sua mãe, nos prepara para um alto relacionamento com o Altíssimo, que é o nosso Abba coletivo, nosso pai coletivo, o pai de todos nós, certo? Pois bem, a gente vai ver isso aqui em Yeshayahu, Isaías, capítulo 63, versículo 16. Contudo, tu és nosso Abba, nosso pai. Ainda que Abraão não nos conhecesse, e Israel não tomasse conhecimento de nós, tu, Yahweh, és o nosso Abba, nosso pai. E desde a antiguidade és reconhecido entre nós. E o teu nome é Yahweh. Ok? E aparece de novo, olha só, a gente já falou sobre o nome. Aqui de novo, aparece o teu nome é... Pois bem, Yahweh. Então, continuando aqui. Desta maneira, o quinto mandamento age como uma ponte que liga os mandamentos que lidam com o nosso relacionamento com Yahweh e o nosso relacionamento com o próximo. Mas, voltando para o aspecto terreno, nossos pais devem ser honrados pelo comando direto de Yahweh. Ou seja, o Criador está pedindo para a gente honrar nossos pais. Pois bem. Mas nós precisamos entender que tipo de honra estamos falando, certo? O que significa honrar nossos pais e o que constitui pai ou mãe no sentido mais real, certo? O que é um pai e uma mãe? A gente vai precisar discutir isso aqui. Pois bem. Primeiro vamos olhar para a palavra honra em hebraico, que é kabad, Strong 3513. Essa palavra vem de uma raiz primitiva que significa ser pesado, muito pesado, sempre no sentido de grandiosidade ou importância. Então vamos ver aqui no Strong. Que tá o Strong, ó, você vê aqui, ó, a questão de honrar, também aparece aqui um adjetivo que seria pesado, glorioso, grande, uma coisa grandiosa, certo? E a gente vai ver onde essa palavra que está aqui, ó, Kabad, que está esse Strong 3513, onde ela aparece em 2 trechos diferentes. Então, vamos pegar aqui, ó, Ezequiel, capítulo 27, versículo 25, diz aqui, ó, os navios de Tarsis transportavam os teus bens e produtos. Ó Tiro, quanta carga pesada armazenas no meio dos mares. Esse pesada aqui, a palavra pesada que está aqui é a mesma palavra que está lá no mandamento de honrar seu pai e mãe. Então honrar, e no caso aqui está a palavra pesada, foi a tradução que o pessoal usou para a mesma palavra, certo? Então num lugar usaram a palavra, o termo honrar, e no outro lado aqui é de pesado. Pois bem, outra passagem, Yeshayahu, Isaías, capítulo 66, versículo 5. Ouvi, pois, a palavra de Yahweh, vós que tremeis diante da sua palavra. Abre aspas. Vossos irmãos que vos odeiam e vos lançam para longe por causa do meu nome, afirmaram, que Yahweh seja glorificado para que vejamos a vossa alegria. Mas eles é que serão envergonhados.
Nesse caso aqui, ó, a palavra glorificado, a palavra que estava lá em hebraico, é a mesma palavra, né, que está para honrar o pai e mãe. Ou seja, kabad. Num caso aqui como pesado, num caso como glorificado e no caso do mandamento como honrar. Então tem 3 versões diferentes e aí a gente vai tentar entender então o que isso significa, certo? Pois bem, as palavras pesado e glorificado, vistas nos 2 versos anteriores, também são derivadas do Strong 3513. Por isso, kabad, em seus vários usos, fala sobre um grande peso de honra, ou seja, está dando um grande peso para as palavras, de honra também, que deve ser dado aos nossos pais, enquanto que existe uma penalidade por se fazer o oposto a isso, que é trazer desonra a eles, como está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 27, versículo 16. Maldito quem desonra seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito quem desonra seu pai e sua mãe. Pois bem, para desonrar um pai ou uma mãe, de acordo com a palavra usada aqui, em hebraico, é kalá. Kalá é o oposto a honrar, é o desonrar. Que significa honrar fracamente, desonrar ou degradar. Então, não somente existe uma promessa de vida longa para aqueles que honram seus pais, como também existe uma maldição associada com a quebra desse mandamento. Isso a gente vê em Devarim, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 a 21. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedeça à voz do seu pai e à voz de sua mãe, e que, embora o castiguem, não lhes dê ouvidos, seu pai e sua mãe, pegando nele, o levarão aos anciãos da sua cidade, e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é contumaz e rebelde, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim exterminarás o mal do meio de ti, e de todo o Israel, ouvindo isso, temerá. Então, o que é esse mal que aparece aqui? O que é esse mal? Vamos lá. Note que a escritura anterior, essa parte que a gente acabou de ler, chama desonrar o pai e a mãe de mal. Isto é porque todo pecado é mal, ou seja, é um pecado, certo? E de acordo com Yohanan Aleph, 1 João, capítulo 3, versículo 4, a gente tem o seguinte, ó: toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Certo? O que é o pecado? Transgressão da lei. A lei continua válida falando nisso? Continua, certo? Porque senão não existiria mais pecado. Pois bem, e continua no verso de Yohanan Aleph, 1 João, capítulo 3, versículo 8. Vamos lá. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho do Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsebaot, se manifestou para destruir as obras do capeta, do diabo. Pois bem, e por isso, então, desonrar pai e mãe é considerado mal, porque é um pecado. Como nós vimos então em Devarim, capítulo 21, como um filho ou uma filha que se recusa a obedecer à voz dos pais, certo? Agora, dito isso, vamos esclarecer uma outra questão aqui, sobre os tipos de pais e mães que devemos honrar, na qual a lei se refere. O que você precisa entender é que os pais do verso de Devarim 21, no qual lemos, eram mantedores das leis de Yahweh. Ou seja, sim, a gente deve respeitar, honrar pai e mãe, mas naquele contexto que está escrito ali, são pais e mães que estão ensinando o Criador estão ensinando as crianças sobre o Criador, estão ensinando sobre os mandamentos, estão ensinando tudo, certo? Não são pais bandidos, não são pais que estão contra a lei do Criador, não são nada disso. Diferente. Então a gente vai continuar lendo aqui, vamos lá. E temos uma importante dica que foi nos dada pelo Messias, certo? Yahusha, em Yohanan, Moshe, Marcos, capítulo 3, versículo 31 a 35. Então o Messias, vamos ver o que o Messias põe aqui. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, mandaram chamá-lo. Mandaram chamar o quem? O Messias. Pois bem, e a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe:
eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Ok, então vamos tentar entender o cenário ali. Tem uma multidão em volta do Messias, certo? O que essa multidão está fazendo? Está olhando para ele? Não, ele está explicando coisas, certo? Ele está dando uma aula ali, está explicando como é que funcionam as coisas. Pois bem, ele está dando aquela aula e ele aproveita que aconteceu essa situação e vai explicar uma coisa a mais. Então vamos ver o que ele vai explicar. Respondeu-lhes Yahushua, dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à roda de si, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois aquele que fizer a vontade de Yahuwah, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, ele está explicando o quê? Que as pessoas que observam os mandamentos, que querem estudar, aprender, estão querendo adorar quem deve ser adorado, que é o Criador dos céus e da terra, Yahuwah Tsevaot, esses aí são os irmãos. São mãe, o que for. Certo? Pois bem, ele aproveita para explicar isso. Qualquer que faça a vontade de Elohim é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando a sua mãe ou pai biológico falha na sua criação espiritual, Yahuwah geralmente coloca outras pessoas na sua vida que irão agir como um pai, ou como uma mãe, ou como um irmão no sentido mais espiritual. Um aspecto importante de honrar o pai e a mãe é obedecer a sua voz, ouvir suas instruções, conselhos e avisos. Aqui nós estamos falando, falando sobre pais que andam no caminho justo, estreito, que seguem a lei. Eles podem ser pais de sangue ou não. Ou seja, assim, a gente vai entender isso mais pra frente. Vocês vão pegar o sentido real do negócio. Mas vamos lá. Continuando aqui. Quando Yahushua preparou os 12 discípulos para serem enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel, Yahushua os avisou e os instruiu de diversas maneiras. Ele sabia que a mensagem causaria divisão. Ele mesmo disse em Matitiahu, Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36. Disse o seguinte, ó: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra teu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Os inimigos do homem serão da sua própria casa. Então você começa a ver que tem alguma coisa diferente aqui que a Yahushua está falando. Ele começa lá, olha, meus irmãos, minhas irmãs, minhas mães estão aqui, ó, me ouvindo também, certo? E ele coloca aqui depois, ó, que ele vai vir trazer uma verdade, que é uma espada, que vai causar divisão, inclusive na própria família muitas vezes. E ele coloca, ó, que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Pesadíssimo, né? Pois bem, isso também coincide com o verso de Miqueias, capítulo 7, versículo 6, que fala quando o mal estiver grande no mundo, ou seja, nesse momento que a gente está chegando, certo? Então vamos lá. Pois chegou o dia em que o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora se insurge contra a sogra, e os grandes inimigos do homem são os seus próprios familiares. Pesadíssimo. Então, por que eu estou lendo essa parte aqui? Porque muitas pessoas têm essa dúvida. A gente está num momento onde o pai da pessoa é um transgressor da lei, faz maldades no mundo, etc. E diz assim, filhão, vamos lá fazer essa maldade? O que o filhão vai falar? Ele não vai honrar o pai, percebe? Então as pessoas têm essa dúvida. Por quê? Porque a gente está num momento onde a humanidade foi corrompida. A gente está vendo a corrupção total dos pais, mães, tudo isso. Então quando você vê essa situação, muitas pessoas ficam em dúvida. Pera um pouquinho. Como é que eu vou honrar meu pai e minha mãe se meu pai e minha mãe faz tantas desgraças do mundo? Então é difícil, certo? Então a gente tem que entender o que está por trás disso. Então vamos lá, continuando aqui. É uma coisa bastante difícil. Bom, e a divisão é causada pela palavra da verdade, que corta como uma espada. Em Yeshayahu, Isaías, capítulo 49, versículo 2, e Razon, Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, a gente vai ler dois trechos aqui importantes. De minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me na sombra da sua mão, fez de mim uma seta afiada, escondeu-me na sua aljava.
Ou seja, de minha boca fez uma espada cortante. Você está falando a verdade, e a verdade é uma espada cortante, certo? Vai dividir. Apocalipse agora. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada, com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilhava em todo o seu esplendor. De novo a palavra espada saindo da boca, quer dizer, uma verdade que vai causar divisão. Vai separar, vai cortar pessoas, vai cortar relacionamentos muitas vezes. Né? Então assim, é triste, mas o mundo é assim, certo? Continuando aqui. A Bíblia, ela não traz uma mensagem que é assim, você vai gostar da mensagem. Ela traz a verdade. E a verdade às vezes machuca um pouco, certo? Continuando aqui. A espada da verdade, como disse Yahusha, irá causar grande divisão nas casas, onde pais irão contra filhos e filhos contra os pais. Isso nos conta que muitos eleitos irão lidar com anomistas, pessoas que são anti-lei, fora da lei, dentro de suas próprias casas nos últimos dias. Merece destaque que o próprio Yahusha, o Messias, nos comandou a esquecer ou abandonar membros rebeldes que não ouvem nas nossas famílias. Em Matitiarro, Mateus capítulo 19, versículo 29. Vamos lá. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Ou seja, tudo isso que a gente vê hoje já era uma coisa assim esperada, certo? Então, muitas pessoas têm essa dúvida e quando você começa a pegar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, vamos dizer assim, né? A primeira aliança com a aliança renovada, você começa a ver, começa a ligar e entender realmente o sentido do mandamento. Continuando aqui. Pais justos não farão as suas crianças se corromperem. Pais justos não farão isso. Eles irão de fato instruir as suas crianças de acordo com a lei, com a Torá de Yahweh, o Pentateuco, primeiros 5 livros da Bíblia, e de acordo com os seus mandamentos, como nos foi dito no livro de Mishle, Provérbios, capítulo 6, versículo de 20 a 23. Vamos dar uma olhada aqui. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não abandones a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, isso te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a instrução uma luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Ou seja, o que está falando aqui? Olha só. E as repreensões da disciplina são caminhos da vida. O pai, a mãe, tem que disciplinar a criança. Não só ensinar, tem que disciplinar. É o que diz aqui na Bíblia, certo? Em Provérbios. Você disciplina as crianças. Hoje em dia pode disciplinar? Não pode disciplinar. Tudo tem que deixar a mercê das pessoas más que estão no mundo, que são os bonzinhos agora, certo? Deixa lá, larga no mundo que vai dar tudo certo. Vai vendo, vai esperando. Bom, quando chegar lá na frente, você não fez nada, não corrigiu ninguém, etc. tal, você vai ver o resultado, você não vai conseguir corrigir mais, certo? Mas tudo bem, continuando aqui. E outro verso de Mishle, Provérbios, como os pais justos devem proceder. Então vamos lá, Provérbios 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará desse caminho. Instrui no caminho, e quando ele envelhecer, ele não vai se desviar desse caminho. Você instrui quando é criança, você não instrui quando a pessoa já está um rebelde. Aí é difícil instruir, certo? Você instrui desde o início. O que as pessoas fazem? Não, sabe como é que é a instrução? Manda lá para aquele lugar que o governo decidiu, e lá eles instruem da forma que eles quiserem, eles são bons lá, eles seguem a Bíblia, né? Não, pois é, vou continuar aqui. Bom, desobedecendo pais justos que receberam instruções diretas da palavra de Yahweh, você de fato está desobedecendo o próprio Criador Yahweh, e está o desonrando, assim como os seus pais justos. Isto é o que precisa ser entendido com relação a este mandamento. Enquanto que nós devemos nos submeter e honrar pais justos de todas as maneiras, lidar com pais rebeldes é uma outra questão. Porque qual era o ponto antigamente? Você tinha os pais que estão lá estudando a lei, que seguem a lei, etc. tal, são justos, e de repente
sai um filho rebelde, que não quer seguir a lei, etc, tal, beberrão. Hoje em dia é o oposto, já percebeu? Às vezes tem pessoas que estão voltando para o caminho, essa é a dúvida dessas pessoas, elas estão voltando para o caminho, fazendo tudo direitinho, e quem é rebelde são os pais. É o oposto do que era no início, né? Então é difícil, as pessoas ficam pensando, pai, espera um pouquinho, como é que eu vou honrar se, tipo assim, é um pouco complicado, né? Então vamos continuar aqui. Então, nós devemos nos submeter e honrar pais justos. O que é justo? É aquele que segue todos os mandamentos, certo? Pois bem, as escrituras nos deixam um grande exemplo a ser seguido em Jonathan, o filho do rei, o rei Saul. A escritura nos conta que Davi, após ter matado o gigante filisteu Golias, se tornou um servo do rei Saul. Davi era muito amado pelo povo, e isso despertou então ciúmes do rei Saul. A gente vai ver isso em 1 Samuel, capítulo 18, versículo de 1 a 4. Então a gente vai contextualizar, que eu já vou mostrar para vocês no próximo slide. Então é o seguinte, ó. Ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Nesse ponto eu vou colocar um problema de tradução aqui, porque muitos espertinhos usam isto aqui para falar maldades de Jonatas e Davi. É o seguinte, amou a sua própria, como a sua própria alma, amou, a palavra que está lá é ahavá, certo? Ahavá significa o seguinte, nos termos de hoje, tamo junto, irmão. É mais ou menos isso. Ó, quando você precisa de alguma coisa, nós estamos junto, certo? Isso é na linguagem de hoje. Não é amor no sentido dos filminhos da Disney, ok? Então vamos lá, ahavá. É isso que as pessoas não entendem. Inclusive, o amor também que você tem na sua família, etc. O que você tem muitas vezes é ahavá. Você se entrega. Você se entrega porque, tipo assim, tamo junto. A gente vai encarar essas coisas juntos, certo? Não é amor no sentido de beijinhos, ok? É amar no sentido de ahavá, ok? Então, continuando aqui. Então, Jonas teve o que? Ahavá, como com a sua própria alma. Pois bem, vocês percebem por que é importante a gente discutir os termos originais, ao invés de simplesmente ler? Porque de vez em quando aparece uma pessoa maldosa e vai começar a falar assim, tipo assim, ó, Jonas, Davi, ó, aqui, ó, amou outro, etc e tal. E só aparece um monte de vídeo no YouTube. Tipo assim, o problema de usar palavras erradas é exatamente esse. É por isso que eu pego no pé assim com algumas palavras em hebraico e as pessoas, pô, mas por que isso? Porque não dá para entender a Bíblia em muitas situações se você não usar a palavra que estava lá no original, certo? Continuando aqui. Ó, e desde aquele dia Saul o reteve, não lhe permitindo voltar para a casa de seu pai. Ou seja, Davi. Pois bem, então Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a sua própria vida. No caso, ahavá de novo. Tinha ahavá por Davi. E Jonatas se despojou de sua capa que vestia e deu a Davi, como também a sua armadura e até mesmo a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. Ou seja, tipo assim, teve muito apreço por Davi. Apresentou ali muita honra a Davi. Bom, Saul então, ó, olha só, tentou matar Davi diversas vezes e até convidou seu filho Jonathan para a intriga. Certo? E ordenou que Jonathan o matasse. E é aí que o exemplo da escritura entra. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 30 a 34. Vamos dar uma olhada aqui. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e lhe disse, filho da perversa e rebelde, não sei eu que tens escolhido a filho de Jessé, ou seja, Davi, para a vergonha tua e para a vergonha de sua mãe? Bom, pois todo o tempo em que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem teu reino. Pelo que envia agora e traze-mo, porque ele há de morrer. Ao que respondeu então Jonatas a Saul, seu pai, perverso nesse caso aqui. E lhe disse, por que há de morrer? O que ele fez? Ou seja, Davi não fez absolutamente nada de errado. Nada contra a escritura. Obviamente Jonatas também não. Certo? Não fez nada de errado. Ok. Então Saul levantou a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que seu pai tinha determinado matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolorizado, se levantou da mesa e no segundo dia do mês não comeu, pois se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha ultrajado. E para finalizar, nós temos as próprias palavras. Então, só completando ali, Jonatas, ele não obedeceu o pai. Ele não, naquele caso ali, não deu grande peso ao pai.
Por quê? Porque o pai queria matar uma pessoa que não fez nada de errado perante a Bíblia, perante a palavra do Criador. Se a pessoa não fez nada de errado, naquele momento Davi não tinha feito nada de errado, por que matar essa pessoa? Ou seja, se um pai pede uma coisa má para o filho, ele não tem a obrigação de seguir o que o pai está falando. Ele não tem a obrigação de dar honra e falar que o pai está certo. Certo? A Bíblia é dedicada a pessoas justas, que vão ler ela, que vão dar atenção aos mandamentos. Pois bem, continuando aqui. E para finalizar, nós temos as próprias palavras do Messias e Yahushua com relação a esta lei. Então vamos pegar Matitiarro, Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 8. Então chegaram a Yahushua uns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Só um ponto. Os fariseus perguntaram por que os discípulos do Messias transgridem a lei, a Torá? Por que transgridem a tradição dos anciãos, dos homens? Ele não transgrediu nenhum mandamento durante o Shabat, como as pessoas acusam, apontando o dedo para o próprio Messias. Então, nada disso. Por que transgridem os discípulos as tradições dos homens? Né? Pois não lavam as mãos quando comem. Isso está escrito na Bíblia que não pode lavar, que você tem que obrigatoriamente lavar a mão? Você pode lavar a mão, é bom, é importante. Mas está escrito que é um pecado não lavar a mão? Não está escrito. Pronto. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: E vós, os fariseus, e vós? Por que transgride o mandamento do Criador Yahweh? Por causa de vossa tradição de homens, não da lei, da tradição de homens. Pois Yahweh ordenou: honra a teu pai e tua mãe. Olha o mandamento aí: honra teu pai e tua mãe. E quem maldizer a seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Mas vós, os fariseus no caso, dizeis. Eles tinham uma lei de homem, que não está na Bíblia, obviamente, uma lei de homem, dizendo o seguinte: qualquer que disser ao seu pai ou sua mãe: o que poderias aproveitar de mim é oferta ao Criador, esse, de modo algum, terá de honrar o seu pai. E assim, por causa de vossa tradição, invalidaste a palavra do Criador. Ou seja, eles tinham uma lei deles lá, que eles inventaram, dizendo o seguinte: se você tem que honrar seu pai e sua mãe, inclusive na velhice você tem que bancar eles, você tem que dar comida para eles, no caso pagar, etc. Tal. Mas eles inventaram uma leizinha dizendo o seguinte: olha, se você pegar tudo que você tem e entregar aqui para nós no templo, ok? Você não precisa honrar seu pai e sua mãe. Você vai dizer para eles: o que você poderia esperar de mim, de honrar vocês, eu já entreguei para o Criador, então agora sabe como é que é. Ou seja, eles estavam mudando a lei. Eles não estavam obedecendo a lei, estavam mudando a lei. E os caras que mudavam a lei do próprio Criador falavam o seguinte para o Messias: por que você não segue as nossas leis aqui dos anciãos? Pois bem, então, e assim por causa da vossa tradição, vocês invalidastes a palavra do Criador Yahweh Tsebaot. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Bom, e isso vai de lado a lado com Mishle Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Que diz o seguinte: ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezas a tua mãe quando ela envelhecer. Bom, mas, olha só, continuando aqui. Nos foi dito para honrar os nossos pais, mesmo quando estiverem em idade avançada, certo? E se eles não puderem se sustentar por si mesmos, nós devemos prover as suas necessidades, como sempre foi feito, certo? Aposentadoria é uma coisa nova. Quem mantinha os pais eram os filhos, sempre foi assim, certo? Continuando aqui. Nós não devemos achar desculpas, como fizeram os fariseus e os escribas, e dizer que o que era para ser dado a eles foi separado para Yahweh. Nós cumprimos a vontade de Yah e a sua lei, honrando os nossos pais, ambas por palavras e ações. E essa verdade, que é sustentar na velhice os pais, é válida neste caso, olha só, até mesmo se os nossos pais biológicos forem rebeldes. Ou seja, não fazem a vontade de Yahweh. Você não precisa
No caso, seu pai é um rebelde, bandido, assassino ou qualquer outra coisa, segue paganismo, etc. Você não precisa dar honra para ele e falar, ah, você está certo, etc. e tal. Mas, mesmo assim, mesmo que ele não obedeça, nesse caso, mesmo você não dando a honra, falar que ele está certo, etc. tal, dando esse apoio, mesmo assim, você deve manter eles na velhice, ok? Pois bem, olha só, por quê? Porque eles então, ó, eles contam como nossos inimigos. O que você acha disso? Olha só, o que é um inimigo? O inimigo é aquele que é contra a lei, certo? Eles contam como inimigo. Mas, olha só, e veja que Yahusha disse sobre os inimigos de nossa casa e de nosso povo em Lucas, capítulo 6, versículo 35. Concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e prestai sem se desesperar, por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, porquanto ele é bondoso até mesmo para com os ingratos e ímpios. Até com os ingratos e ímpios. O que é inimigo aqui? O pessoal pensa assim, inimigo é o seguinte, ó. Um cara lá de um outro povo vem matar todo mundo na sua cidade e você deve esperar e dar a outra face. Não, não é isso que está escrito, certo? Não é esse tipo de inimigo. Esse inimigo aqui é inimigo dentro da nossa casa, certo? É o inimigo dentro do nosso povo. Então, você tem uma pessoa na sua casa, é um ímpio, o cara é um ímpio, o cara não ouve a lei do Criador, ele não segue a lei do Criador, faz chacota, etc. tal. Esse é o inimigo. Dentro da sua casa é um inimigo outro nível, não é um inimigo que vem pra matar todo mundo. É um inimigo que tá ali, tá convivendo com você e tal. Eu sou familiar, por exemplo, isso é, infelizmente, dentro do contexto, é seu inimigo. Né? É um ímpio, é uma pessoa ingrata com o Criador. O Criador vai lá, dá o fôlego da vida todo dia pra pessoa e a pessoa é ingrata. Faz questão de desobedecer. O Criador mantém ela viva todos os dias e a pessoa vai lá e faz questão de desobedecer os mandamentos e muitas vezes até ensinar o errado. Certo? Esse é um inimigo. Você está fazendo um trabalho, o cara vai lá e tenta desfazer o trabalho que você está fazendo. Você está cuidando dos seus filhos lá, a pessoa vai tentar ensinar coisa errada para os seus filhos. Esse é um inimigo. É isso aí. Só que o que diz aqui, ó. Concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem se desesperar por receber de volta. Um familiar seu está precisando de algum recurso, você pode emprestar se você tiver, e ó, não faz questão de pegar de volta, entendeu? Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio e sereis filhos do Altíssimo. Por quê? Porquanto o Criador dos céus e da terra é bondoso, até mesmo para com os ingratos e ímpios. Ele mantém todo mundo vivo. Todo mundo continua comendo, o organismo funcionando, etc. Tal. Ele é bondoso até com o ímpio e com o ingrato. Então você também deve ser. E nesse caso aqui, um exemplo disso é, a gente deve manter os nossos pais na velhice, independente se nossos pais são ímpios, ingratos, etc. Tal. A gente deve manter os pais na velhice. Agora, você precisa honrar um pai que vai contra a lei do Criador, uma mãe que vai contra a lei do Criador, aí é outra questão. Mas mesmo assim, você deve fazer seu esforço para manter ele na velhice, certo? Pois bem, se nós tratamos pais que não praticam, se nós tratamos pais que praticam mal dessa maneira, ou seja, tem que manter na velhice, etc. tal, imagine como se deve tratar pais justos. E é por isso que nós devemos o quê? Ensinar nossos filhos o bom caminho, para a gente ter um bom relacionamento com eles e eles terem um bom relacionamento conosco. Esse mandamento, o quinto mandamento, de honrar seu pai e sua mãe, é um grande presente para todo pai, para toda mãe, que faz o seu bom trabalho de ensinar os seus filhos a lei do Criador, mostrar como é que se segue as leis do Criador, como adora o Criador, como reza. Tudo isso é um presente para os pais. Além do que, é uma ponte, então, entre os mandamentos de honrar o Criador e adorar Ele e saber lidar com o próximo. É uma ponte entre essas duas partes. É uma parte muito importante. Então, sim, a gente deve honrar nosso pai e nossa mãe. E isso válido para quê? Para pais justos. Para pais ímpios, no caso, Saul fazendo um erro ali, querendo matar Davi, o que você deve fazer? Bom, aí não tem jeito. Você não pode agir como um ímpio. Seu pai está te ensinando a ser ímpio, você não pode agir como um ímpio, certo? Mas ainda assim, de novo,
quando eles ficam velhos, você tem a obrigação de sustentar eles, manter eles, certo? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. Bye.